Então, pessoal, como eu disse para vocês, eu vou resolver aqui a prova do semestre passado sobre a matéria de estereoquímica e ácido e base. Então, a primeira questão foi apenas para identificar os carbonos estereogênicos, certo? Então, eu coloquei 3 moléculas, como vocês estão vendo, 3 moléculas orgânicas, e vocês teriam aí que identificar. Nesse caso aí, pessoal, quem são os carbonos estereogênicos? São aqueles que possuem 4 grupos, né, diferentes no carbono. Então, nessa primeira molécula aqui, ó, o que é que eu tenho? Eu tenho esse carbono aqui como meu carbono estereogênico dessa molécula, tá? Então, vejam que ele tem esse grupo diferente, esse aqui que está ligado ao ciclo, esse aqui que está ligado ao nitrogênio e um hidrogênio aqui, subtendido. Vejam que não tenho mais nenhum carbono ligado aqui com 4 ligantes diferentes. Esses carbonos estão ligados a 2 hidrogênios, esse A3 e esses aqui do ciclo A2 cada um. Então, eu só tenho nessa molécula um carbono estereogênico. Já nessa segunda, eu tenho esse carbono, eu tenho esse carbono e eu tenho esse carbono. Todos os outros carbonos, né, inclusive esse aqui, ó, eu tenho 2 metilas, né? Eu tenho grupos, né, iguais ligados ao mesmo carbono. Então, só tenho esses 3. Nessa molécula aqui, vejam que aqui eu tenho carbonos com duplas ligações, né? Não pode. Aqui, ó, com 3 hidrogênios. Aí eu venho. Aqui eu tenho um carbono estereogênico. Vocês vejam, né, com mais cuidado a molécula, tá? Aqui outro também. E aqui tem 2 hidrogênios, aqui tem dupla ligação. Então, só são esses carbonos estereogênicos, ok? Passando para a segunda questão. Na segunda questão, vai ser uma questão aqui sobre os descritores E e E, certo? Agora, eu, com muito cuidado, né, eu coloco no final da questão o seguinte: onde for possível, certo? Ó, quero que vocês vejam aqui, ó. Onde for possível. Então, vejam aqui que no miceno eu tenho 3 duplas. E a primeira coisa que vocês têm que ver é o seguinte: dá para ter descritor Z e E, ou cis ou trans? No caso, eu pedi Z e E. Então, esse carbono aqui, eu tenho na extremidade. A primeira coisa que vocês olham, né? Primeiro, ver se dá. E como é que dá? Primeiro, identifico os 2 carbonos da dupla. Então, eu tenho esse carbono e esse carbono. Passo um plano imaginário e aí vejo uns ligantes. Vamos olhar para esse carbono, que ele que vai determinar de fato. Veja que ele tem um hidrogênio e outro hidrogênio. Então, pessoal, grupos iguais em um mesmo carbono. Então, não aceita descritor Z e E. Mais uma vez aqui, ó, os 2 carbonos envolvidos. Passo um plano imaginário em cima da dupla, tá? Vamos também olhar esse carbono, esse e esse. Eu tenho um hidrogênio e tenho um hidrogênio. Grupos iguais, ligantes iguais para o mesmo átomo de carbono. Pode, não aceita, tá? Descritor Z e E. E aqui, ó, de novo, eu tenho um carbono e tenho outro carbono. Passa um plano imaginário e aí analisa os ligantes desse carbono e desse carbono. Vamos para esse aqui, ó. Veja que eu tenho uma metila, lembre-se que é uma metila, tá? E tenho outra metila. Pessoal, também não aceita, tá? Então, para todas as duplas ligações para o miceno, nenhum aceita descritor Z e E. Então, a resposta era que nenhuma das ligações duplas aceitaria descritor Z e E. Agora, aqui no ocimeno, de novo, ó, 3 duplas, eu vou analisar aqui essa primeira, ó, um carbono,
outro carbono, passa um plano imaginário e analisa. Vamos analisar primeiro desse carbono. Veja que eu tenho uma metila, outra metila. Aceita? Não. Vamos para essa aqui, outra terminal. Um carbono, outro carbono envolvido na dupla ligação. Passa um plano imaginário. E aí, aqui esse carbono da extremidade está ligado a um hidrogênio e outro hidrogênio. Pode? Também não pode. E aí, finalmente, eu tenho aqui essa dupla ligação. Eu tenho esse carbono e esse carbono. Plano, deixa eu apagar aqui para melhorar aqui a visualização. Então, plano imaginário. Veja, vamos analisar primeiro os ligantes desse carbono aqui. Veja que ele tem todo esse grupo, ligado a ele, tá? E ele também tem um hidrogênio. Grupos diferentes, tá certo? O de menor prioridade está em cima. E para esse carbono aqui, pessoal, ele tem todo esse grupo e uma metila. Veja que o de menor prioridade está embaixo. Então, analisando aqui a dupla, eu tenho que os dois de menor prioridade estão em lados opostos. Então, qual é o descritor para essa dupla? Z. Ok, pessoal? Então, é Z. Essas duas não aceitam e a única que aceita é essa do meio. Tudo bem? Passando para a segunda questão, para a terceira, no caso. Então, aqui também é descritores, mas aqui no caso são de descritores de enantiômeros. Então, aqui tem a estrutura da penicilina, tá? Como eu disse para vocês em sala de aula, eu não peço a metodologia que você vai me dar e os descritores, mas notem que eu coloco que eu quero a ordem de prioridade dos grupos, ok? Isso eu quero, tá? Então, você coloca a prioridade e aí depois me diz se é R ou S. Então, vamos fazer de cada um, tá certo? Eu já digo quais são os carbonos estereogênicos aqui. Então, eu tenho 3. Então, você vai me dizer aí o descritor RS para cada um. Identificou, é o primeiro passo, já está identificado. O segundo, coloca aí a ordem de prioridade de cada grupo. Então, vamos começar por esse aqui. Então, no primeiro, pessoal, para esse carbono, eu tenho que o de maior prioridade aqui vai ser o nitrogênio, então, prioridade 1. O de prioridade 2, pessoal, então vejam que vocês têm um carbono e outro carbono. Então, quem ganha aí? Aí vocês vão analisar, ó, esse carbono, ele está ligado a um oxigênio, outro oxigênio e a um nitrogênio, certo? 8, número atômico, tá? 8 e 7. E esse carbono aqui? Então, esse carbono, ele está ligado a um nitrogênio, a um enxofre e a um hidrogênio. Números atômicos. Vamos lá. Enxofre, 16. Pessoal, tem tudo na tabela lá em cima, tá? O nitrogênio, 7. E o hidrogênio, 1. Então, pessoal, por causa de 1, esse carbono ganha desse. Então, eu tenho prioridade 2, prioridade 3 e para o hidrogênio, prioridade 4. Para essa metodologia, que é a mesma do Pogio, o de menor prioridade tem que estar para trás. E, de fato, ele já está. Então, ele estando para trás, agora é o que, pessoal? Passar uma seta, tá? Seta por onde? Não é seta de quem para quem? De 1 para 2. Vejam que eles estão em lados opostos, ó, 1 e 2. Por que eu passo por cima? Em cima do de menor prioridade ou de maior prioridade? Então, pessoal, de menor prioridade, que nós vimos isso em sala, né? Então, que sentido é esse? Horário. Então, qual é o descritor desse carbono?
Vou apagar aqui, tá? Para ficar melhor para vocês visualizarem. Eu vou tirar também, pessoal, essas prioridades aqui, tá? Porque vai atrapalhar para os outros, tá? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, né? Então, para esse aqui, eu tenho um descritor R. Se vocês quiserem ver depois como a gente chegou aos descritores, vocês voltam aí o vídeo. Vamos para esse agora, esse carbono, certo? Para esse carbono, primeira coisa, já está identificado. Vamos colocar as prioridades. Prioridade, primeira prioridade aqui, ele está ligado ao enxofre, nitrogênio e carbono. Esse é mais fácil, né? Enxofre 1, número atômico 16. Prioridade 2, nitrogênio, que é 7. Carbono 3 e hidrogênio 4. E agora, professora? Agora, vocês vão fazer o seguinte. Agora, só colocar setinha. Por quê? Porque o de menor prioridade já está para trás. Então, nesse caso, vai ficar isso, ó. Se eu tenho esse sentido, eu tenho o que, pessoal? O descritor R. Ok? Mais uma vez, eu vou apagar aqui para ajudar a gente a entender os outros. E por último, dessa questão, né? O carbono é estereogênico esse aqui, tá? Então, vamos ver aqui as prioridades. Então, primeiro eu tenho aqui ligado a ele o nitrogênio, então prioridade 1. Os outros dois são carbonos, aí eu tenho que ver as prioridades. Vejam que esse carbono está ligado a 2 carbonos e 1 enxofre. Então, 2 carbonos. 6. 6 é o número atômico, tá? 6, 6. E o enxofre, 16. E, no caso, para esse carbono, lembre que aqui, ó, como é que tá esse carbono? Esse carbono tá assim, ó. É um ácido carboxílico. Então, esse carbono está ligado a 3 oxigênios, ó. Oxigênio, 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 né? Porque dupla, eu tô ligado 2 vezes. Então, número atômico, 8, 8, 8. Então, pessoal, eu tenho aqui que o de maior prioridade vai ser esse, tá? Nitidamente, tá? Soma aí e vê quem é que dá o maior. Então, prioridade 1, 2, 3, não é isso? E 4. Vejam que para nossa metodologia, o de menor prioridade está para frente. O que é que nós podemos fazer? Vamos trocar aqui, ó, esses dois. Vocês podem trocar qualquer um, contanto que o de menor prioridade fique para trás. Então, eu vou colocar aqui, ó, esse vai ficar a prioridade 3 e esse, prioridade 4. Lembre que a gente fez uma troca. Então, vamos descobrir a configuração eletrônica aí de quem? Configuração eletrônica não, pessoal. A configuração absoluta de quem? Do enantiômero dele. Então, vejam que agora, passando aqui a seta, eu tenho 1, 2. Mas 1, 2, eu passo em cima aqui. No caso, nossa, eu coloquei o 3 aqui, é aqui para baixo, né? Esse que é o 3. Então, como é que eu passo aqui? Essa seta aqui, tanto faz, né? Então, eu vejo aqui, ó. Essa rotação daria o quê? Daria não, dá o quê? R. Mas como nós fizemos a troca, na verdade, ele tem configuração absoluta S, porque eu fiz uma troca para obedecer lá a regra da nossa metodologia aqui. Como eu disse para vocês em sala de aula, vocês podem fazer qualquer uma. A única coisa que eu exigi é que vocês coloquem a ordem de prioridade, tá bom? Vamos passar aqui para a quarta questão. A quarta questão, como eu disse para vocês, vai cair uma questãozinha de relações, né? Ó,
Então, relação existente entre cada par de moléculas. Vejam que eu peço para vocês escolherem estereoisômeros configuracionais, conformers, isômeros constitucionais ou fórmulas diferentes. Vejam nesse primeiro par que, olhando da direita para a esquerda, né? O bromo está ligado no segundo carbono e o cloro no quarto, nas duas moléculas. Mas vejam que depois do cloro, aqui eu tenho 2 carbonos e aqui eu tenho 3. Então, pessoal, se vocês calcularem aí, né, fizerem a fórmula molecular dessas duas moléculas, vocês vão ver que elas são diferentes, tá? Eu tenho aí, no caso, um carbono, tanto carbono como hidrogênios a mais. Então, qual é a relação existente entre essas duas moléculas? Elas são fórmulas diferentes. Ok? Agora, para essas duas moléculas aqui, vejam que eu tenho um ciclo pentano com 2 metilas cada um, só que eu tenho aqui ele como trans e aqui como cis. Se vocês notarem, eles têm a mesma forma molecular, então são isômeros. Então, o que é que está mudando aí só, pessoal? A mesma conectividade entre os átomos, ok? Eu não estou mudando conectividade entre os átomos. Então, eles são estereoisômeros configuracionais, mas são o quê? Diástereoisômeros. Mas, se eu não me engano, eu não pedi para vocês determinarem, tá? Não. Entre diástero e enantiômeros. Eu só peço os estereoisômeros configuracionais. No caso, eles são diásteros, tá? Já a segunda relação aqui, ó, veja que eu tenho um ciclo hexano, onde eu tenho aqui, no primeiro caso, ele na conformação aí de cadeira e aqui de bote, certo, pessoal? Então, já dei a dica aí, né? Eles têm a mesma fórmula molecular, eles têm a mesma conectividade entre os átomos, não há mudança no espaço, né? No caso aí de grupos. Na verdade, há uma mudança na conformação da molécula, certo? Então, nesse caso aqui, eles são conformeiros, tá? E por último, esses dois aqui, tá? Dessas duas moléculas, vejam que esse carbono, né, tá ligado a 4 grupos diferentes. Eles estão em representação em 3D, vejam que tem cunhas, nem sempre, tá, pessoal? Se tem cunha, vai ser estereoisômero configuracional, mas já dá uma dica, certo? Que geralmente a gente representa com cunhas tracejadas e fechada, né? Então, vejam, a primeira coisa, lembra que eu disse para vocês, ó, se vocês desenharem um espelho aqui, veja que um é espelho do outro. Mas não só por isso, tá? É importante que vocês façam aí prioridade 1, 2, 3, ver aí quem é R e quem é S. No caso, nós já fizemos e eu já sei que eles são estereoisômeros configuracionais. Nesse caso, porque eles são imagens especulares, um do outro, eles são enantiômeros. Pessoal, nessa quinta questão, ela é bem interessante porque é uma questão de ácido e base e a resposta ela já estava no enunciado. Então, eu acho importante a gente ler, certo? Rapidinho, para eu mostrar para vocês onde é que está a resposta. Então, vamos lá. A taxa de respiração é uma das funções fisiológicas influenciadas pela acidez do sangue. A anidrase carbônica é uma enzima que está envolvida no controle dessa acidez e catalisa a conversão do equilíbrio da água e dióxido de carbono em ácido carbônico. Então, eu mostro aqui a reaçãozinha, né? E mostro aqui a enzima a anidrase carbônica. Se você notar, as moléculas estão aqui também, tá? Então, começa, ó. No sítio ativo da anidrase carbônica, uma molécula de água perde um próton. Aí vocês já vão lembrando aí quem perde um próton, se é um ácido ou se é uma base. Usualmente, o próton de uma molécula de água não é muito ácido, certo? Não é fácil tirar esse hidrogênio, ok? Mas, como ela é catalisada pela anidrase carbônica, ela permite isso, né? Ela se permite.
Entretanto, a interação ácido-base de Lewis, então, ó, eu já coloco aqui, ó. Eu já digo que tem uma interação ácido-base de Lewis entre um cátion de zinco. Então, já digo aqui, ó, o cátion de zinco no sítio ativo da anidrase carbônica. Então, pessoal, eu já disse que quem perde um próton é a água. E já digo que a relação ácido e base de Lewis acontece com o cátion de zinco no sítio ativo da anidrase carbônica. E o átomo de oxigênio de uma molécula de água leva a uma carga positiva no átomo de oxigênio da água. A remoção de um dos prótons da molécula de água forma um hidróxido. Aí, aqui eu já estou falando o final da reação, o qual reage com a molécula de dióxido de carbono no sítio ativo para formar o HCO3-, né? Que é o íon carbonato de hidrogênio, ou íon bicarbonato. Diante disso, a partir da reação ácido-base, qual? É essa aqui que eu falei. Identifique quem age como ácido de Lewis e quem age como uma base de Lewis. Pessoal, depois a gente lê com cuidado, né? E eu apontando para vocês. Então, quem vai ser o ácido? Vai ser aquela molécula, né? Ou aquele composto que perde um próton, certo? Ou, no caso, para perder um próton, ele tem que ganhar um par de elétrons. Quem é que sofre isso? A água. Certo? E quem é que é responsável por isso? Né? Então, quem é que vai doar esse par de elétrons para ele para permitir isso? No caso, vai ser a anidrase, ela que está catalisando a reação. Eu acho, anidrase carbônica. Então, eu já digo que é uma interação da anidrase carbônica lá no zinco, tá? Com a água. Então, a resposta estava toda no enunciado. Então, é uma questão de conceitos de ácido e base de Lewis. Aqui também outra questão de ácido e base, só que ela é mais direta, né? O aminoácido fenilalanina tem pK 1,83 e o triptofano tem pK 2,83. Então, eu faço duas perguntas aí. Qual é o ácido mais forte? Pessoal, nós vimos a relação de pKa, Ka e o ácido, e a acidez da molécula orgânica. Então, nesse caso aí, basta olhar os valores de pKa. Nós vimos que a relação aí de acidez de moléculas orgânicas é inversamente proporcional ao valor do pKa. O que eu quero dizer com isso? Quanto menor o valor de pKa, mais ácida é sua molécula. Então, quem é que tem o menor valor? A fenilalanina ou o triptofano? A fenilalanina. Então, ela vai ser a mais ácida. Só pelos valores de pKa. Meio ponto. Então, pessoal, na sétima questão e última, eu falo um pouco sobre alcaloides, inclusive eu falo um pouco deles aqui também, tá? E aí eu coloco aí, no caso, vou diminuir aqui para colocar todas as estruturas, tá? 3 alcaloides aqui. Na verdade, eu coloco 4. Nossa, eu vou ter que diminuir bastante aqui para vocês. Mas aí eu aumento. Não deixa assim mesmo, para a gente poder visualizar melhor. Então, eu coloco aqui 4 alcaloides, né? No caso, vai ser a morfina, a cocaína, a reserpina e a efedrina. E faço 3 perguntas. Na verdade, 2. Eu peço primeiro, lá no item A, identifiquem cada alcaloide ao lado a parte da molécula que confere basicidade. Pessoal, inclusive, aqui no enunciado, se eu não me engano, eu falo aí da estrutura vegetal deles, né? Da estrutura da molécula deles, melhor dizendo. Então, quando a gente estudou funções orgânicas, eu disse para vocês que os ácidos carboxílicos eram os nossos representantes ácidos. Tá? Assim como as aminas eram a gente considerava as bases orgânicas. Então, o que vocês tinham que fazer aí? Então, vocês teriam que verificar a presença de aminas em cada alcaloide. Então, na morfina, veja que eu tenho aqui o nitrogênio,
Veja que eu tenho 2 pares de elétrons aqui, né? Ó, o nitrogênio realiza 5 ligações, ou 3 ligações. Ele tem 5 elétrons ao redor dele e 2 ficam como um par de elétrons livre. Esse par de elétrons aí é que confere a basicidade à amina, tá? Lembrando que base de Lewis é aquele que doa um par de elétrons. Então, a resposta do item A para a morfina era aqui o nitrogênio. E na cocaína, professora? Do mesmo jeito. Identifica o nitrogênio na tua molécula e circula, tá? Ó, os pares de elétrons livres aqui, para serem doados. E na reserpina? Na reserpina eu tenho 2 locais. Eu tenho esse e tenho esse. Então, né, eu tenho esse nitrogênio e esse nitrogênio. E na efedrina, lá embaixo, mesma coisa, pessoal, ó. Nitrogênio aqui com os pares de elétrons para serem doados. No item B, eu peço para que, na molécula da reserpina, há 2 locais básicos. Diga e explique pelos efeitos eletrônicos, mais uma vez. Efeito mesomérico ou efeito indutivo. Qual é o mais básico? Pessoal, aqui, esse par de elétrons, ele está envolvido em ressonância, tá? Ele tem um efeito mesomérico negativo. Então, é como se eles estivessem, como a gente fala, ocupados, tá? Em ressonância. Então, há uma dificuldade, tá? Deles serem doados, tá? Então, ele é uma base, quando eu tenho um efeito mesomérico ou de conjugação negativa, eu digo que eu tenho aí uma diminuição aí na basicidade, ok? Além disso, eu tenho carbono sp2 de um lado, carbono sp2 do outro. Então, eu também vou ter aí um efeito indutivo retirador de elétrons, tá certo? Então, também diminui a basicidade do meu nitrogênio. Já nesse aqui, ó, eu nem tenho efeito mesomérico, não tenho, tá? E eu só tenho, na verdade, não tenho nem efeito indutivo retirador, porque notem que eu tenho um carbono sp3 aqui e um carbono sp3 aqui. Comparado com carbonos sp2, que eu posso vir a puxar, né? Eu estou comparando esses ligantes com esses, tá? Eu tenho, na verdade, um efeito indutivo positivo, que é doador de elétrons. Então, eles ajudam ainda mais a esse par de elétrons a serem doados. Então, qual é o nitrogênio? Qual é o local, né, mais básico? É esse, tá? Então, e a justificativa pelos efeitos eletrônicos são esses. E aqui só tem uma questãozinha, pessoal, de quiz, né, para vocês verem como eu coloco o quiz também quando precisa na prova, né, como não tinha dado tempo na aula, tinha dado algum problema, a gente colocou na prova. Então, atribua configurações RS. Eu vou fazer, né, só para a gente dar mais um estudado. Então, eu tenho aqui o carbono estereogênico, marca ele com asterisco, né? Certo? Coloca aqui as prioridades. Eu tenho aqui o enxofre com prioridade 1, esse carbono com prioridade 2, aqui 3 e 4. Verifica que se o de menor prioridade está para trás. De fato, já está. Precisa fazer troca? Não. Bem facinho aqui, né? Ó, marca aqui o sentido. 1, 2. Não fez nenhuma troca. Esse sentido é o quê? Anti-horário. Ótimo. Meio ponto aí. No item B, vejam que eu tenho carbono estereogênico aqui. Vou colocar as prioridades. Vejam aqui as prioridades. Eu tenho o oxigênio como primeiro. Depois eu tenho um carbono ligado a 2 oxigênios, prioridade 2, aqui 3 e aqui 4. Mas para a nossa metodologia, que nós estudamos em sala de aula, nós temos que colocar esse para trás. Então, vamos fazer essa troca aqui. Esse vai passar a ser 2 e esse vai passar a ser 4. Certo? E aí, agora, pessoal, é só mudar o sentido aqui. O que é que eu tenho? Eu tenho o 1 e o 2 em lados opostos, certo? E aí, por onde é que eu passo? De maior prioridade ou de menor? De menor. Então, o sentido vai ser esse. Esse sentido é o quê? R. Mas, como eu fiz uma troca, na verdade, o R vai ser, na verdade, o enantiômero do outro, não é isso?
Então, quando eu voltar os meus grupos antigos, né, para os locais antigos, na verdade, a configuração aí eletrônica, configuração, na verdade, configuração eletrônica vai ser S, ok? Então, a resposta é S e S. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, tá? A prova, ela foi rápida e bem objetiva. Realmente, as questões de ácido e base são as mais difíceis e de configuração R e S. Espero ter ajudado e aí a gente se vê numa próxima oportunidade aí de resolução de exercício.